Olá, tudo bem? Animado para mais uma aula de matemática? Meu nome é Tel Suíta e a nossa aula de hoje é sobre polígonos. Você já ouviu esse nome? Vamos entender o que é um polígono, o que não é. Vamos aprender a analisá-los. Primeiro, o que são polígonos? Polígonos são linhas fechadas, formadas apenas por segmentos de reta que não se cruzam. Então, preste bem atenção às palavras destacadas. As linhas precisam ser fechadas, não podem ser abertas. Precisa ser somente segmentos de reta, não pode ter curva. E também não podem se cruzar em momento algum. Então, são figuras geométricas com esses detalhes, digamos assim. Vamos entender melhor com as imagens? Olha só, aqui na letra A eu tenho uma figura de 5 lados. Vamos analisar? Ela tem somente linhas fechadas? Sim. Ela tem somente segmentos de reta? Sim. Os segmentos se cruzam? Não se cruzam. Então, sim, eu tenho aqui um polígono. Vamos a essa segunda imagem. Essa já é um pouquinho estranha, mas olha só. São linhas fechadas? Sim. Somente retas? Sim. E não se cruzam. Também é um polígono. A próxima figura, letra C. É fechada? Sim. Formada apenas por segmentos de reta? Olha só, eu tenho uma curva, isso não é uma reta, então não é um polígono. A próxima, letra D. São linhas fechadas? Já começou mal. Não é fechada, está aberta, então também não é um polígono. E por fim, na letra E, são linhas fechadas? Sim, são linhas fechadas. Apenas segmentos de reta? Sim, também, não tem nenhuma curva. Elas não se cruzam? Vixe, elas se cruzam, então também não é um polígono. Regrinha básica, fechada, reta e não se cruzar. Se estiver assim, pronto, é um polígono. Tendo um polígono, eu tenho alguns elementos que são importantes para destacar. Primeiro, os lados. Os lados são cada um desses segmentos de reta, ok? Então, aqui eu tenho um lado, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 lados nessa figura. E os vértices? O que são os vértices? São os pontinhos de encontro de cada lado. Então, aqui eu tenho destacado um vértice nessa bolinha preta. Então, eu tenho um vértice, encontram-se duas retas. Outro vértice, encontram-se as duas semi-retas. E por aí vai. 3, 4, 5, 6 vértices também. 6 lados e 6 vértices tem essa minha figura. E os ângulos? Os ângulos são as medidas da abertura de 2 lados consecutivos, ou seja, eu tenho duas semirretas, onde elas se encontram ali no vértice e essa abertura vai formar o meu ângulo interno. E do lado de fora desse ângulo, eu tenho o meu ângulo externo. Observe bem aqui nessa figura. Aqui eu tenho duas semirretas, né, os 2 lados, o vértice. Aqui dentro da figura eu tenho o meu ângulo interno. O ângulo externo, se eu prolongar essa reta para cá, o ângulo que eu vou formar aqui é um ângulo externo. Ele poderia ser também aqui, do lado de fora. Se eu prolongar essa reta, eu vou ter um ângulo aqui, vou ter outro ângulo externo aqui. Então, são vários os ângulos externos, ok? E a diagonal? Diagonais são segmentos de reta que ligam 2 vértices, não consecutivos, ok? Porque se os vértices são consecutivos, se vem um depois do outro, isto é um lado. Então, se os vértices não são consecutivos, está atravessando no meio do polígono, ok? Então, isso daqui é uma diagonal. Vamos ver uma maneira de representar esses lados, vértices, diagonais. Vamos entender como é que isso funciona. Vamos primeiro aos lados. Eu tenho aqui, ó, o lado AB
considerando que esse é o ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Sempre letras maiúsculas, ok? Então, o lado AB, o lado BC, o lado CD e o lado DA ou AD, tanto faz. Então, eu escrevo o nome do ponto, ponto AB, e ponho esse risquinho em cima, que é um pedacinho de reta, um segmento de reta, para indicar que isso é um lado. E os vértices? Os vértices são esses pontinhos, vértice A, B, C e D. Super tranquilo, pontinho onde encontram esses dois lados. E os ângulos? O que é mesmo um ângulo? Ângulo interno, ok? Esse ângulo, eu tenho uma semirreta para cá e uma para cá. Um lado, outro lado. Essa abertura aqui é a medida do meu ângulo. Então, o ângulo A. Aqui eu tenho o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D. Como é que eu faço para diferenciar o que é vértice do que é ângulo? O vértice é só o pontinho, é só a letra. E o ângulo tem um chapeuzinho. A palavra ângulo tem um acento circunflexo. Então, eu ponho esse circunflexo aqui em cima. Tem uma outra maneira que a gente costuma ver os ângulos representados também. É assim, ó. B, A, com o chapeuzinho, D. O que isso representa? Que é esse segmento BA e o AD. E o ângulo está aqui, no A, onde está o chapeuzinho, ok? Bem simples. Qualquer uma das maneiras que você vê representado está indicando que é ângulo. Vamos agora às diagonais. A diagonal ela vai ligar um vértice ao outro, mas não serve o vértice consecutivo, não serve lado, tem que atravessar o meio do polígono. Então, eu tenho aqui a minha diagonal AC e tenho a minha diagonal BD. Como é um segmento de reta, eu ponho também o tracinho em cima para indicar. Diagonal AC, diagonal BD. Tranquilo? Entendido? Os polígonos, eles recebem nomes. Vocês já começaram a ver isso em anos anteriores, de acordo com o número de lados ou o número de ângulos. O polígono, ele sempre tem o mesmo número de lados e o mesmo número de ângulos, então ele tem nomes específicos. Se tem 3 lados ou 3 ângulos, ele chama triângulo, 4, quadrilátero, 5, pentágono, 6, hexágono e por aí vai. Aqui nós temos desenhado até o de 12 lados, que é o dodecágono. Não tem mais que isso porque é muito difícil desenhar uma figura com mais de 12 lados. Com 12 lados já fica parecendo uma bolinha, não é mesmo? Então é muito difícil desenhar. Mas tem os nomes específicos, ok? Vamos analisar essa bola. Eu tenho aqui uma bola de futebol. Será que eu consigo ver polígonos numa bola de futebol? Observe bem, aqui em preto eu tenho uma figura geométrica, um polígono. Será que tem mais? Você consegue identificar? Olha só, esse branco também é um polígono. Vamos analisar essas figuras? Vamos entender o que temos aqui? Quantos lados cada uma dessas figuras tem? Vamos lá começar por essa. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados. Quantos ângulos internos ela tem? Estão lembrados que mesmo número de lado, mesmo número de ângulos? Mas vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5. 5 também. Se tem 5 lados, tem 5 ângulos, que nome recebe? Pentágono. Muito bem. Quantos vértices ela tem? O vértice é cada pontinho. 1, 2, 3, 4, 5 também. E quantas diagonais? Diagonais vai atravessar dentro da figura sem ser a lateral. Então, 1, 2. Desse outro vértice, 3, 4. Essa daqui já veio uma, então não tem que ir outra. Sobrou só mais essa. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 diagonais, ok? Vamos analisar a segunda figura agora. Quantos lados tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Se tem 6 lados, vai ter também 6 ângulos. Muito bem. 6 lados, 6 ângulos internos. Que nome vai receber? Hexágono, que é o do 6. Quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. E as diagonais? Vamos traçar as diagonais? Partindo sempre de um vértice para outros vértices que não sejam consecutivos, passando no meio do polígono. Vamos lá? 1, 2, 3. Já fiz todos que podia desse vértice. Vamos passar para o outro vértice. 4, 5, 6, 7, 8. Essa daqui não pode porque já está traçada. Falta desse. Já está traçado, só faltou mais essa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 diagonais. Muito bem? Entendido? Vamos entender agora o que é um polígono convexo e um polígono não convexo. Imagine um polígono qualquer. Se eu puder colocar 2 pontos dentro dele, tá? Vou chamar aí de ponto A e ponto B, e traçar uma reta. Se essa reta ficar totalmente dentro do polígono, ele é um polígono convexo. Se um pedacinho que seja dessa linha passar fora desse polígono, ele não é convexo. Então, observe aqui as duas imagens que nós temos. Aqui, a minha linha está totalmente aqui dentro. Aqui, ela está passando fora da figura. Então, essa figura da direita é um polígono convexo e a figura da esquerda é um polígono não convexo. Entendido? Então, vamos ver se você entendeu mesmo. Essas figuras aí, eu sou um polígono convexo? Vamos começar com essa verdinha aqui. Essa verdinha, será que é um polígono convexo? Se eu traçar uma linha aqui dentro, ela vai ficar totalmente dentro da figura ou será que vai passar algum pedacinho para fora? Qualquer uma vai ficar aqui dentro. Mas é um polígono convexo? Não, porque não é um polígono. Tá lembrado? Aqui eu tenho uma curva. Isso não é um polígono. Então, não importa se é convexo ou não. Polígono não é. Essa estrelinha, se eu traçar uma reta aqui dentro, ela vai ficar totalmente lá dentro? Algumas sim. Mas e se eu traçar essa reta aqui? Tá vendo? Passou uma pontinha para fora. Então, não é um polígono convexo. É um polígono, mas não é convexo. Essa figura azul, qualquer lugar que eu traçar uma reta vai ficar totalmente dentro dela? Sim, então é um polígono convexo. Essa outra vermelhinha, eu tracei uma ali dentro. Posso considerar que é um polígono convexo? E se eu traçar essa outra aqui? Passou para o lado de fora? Não é um polígono convexo. E por fim, se eu traçar qualquer reta aqui dentro, vai ficar só aqui dentro? Sim, vai ficar só aqui dentro. Então, eu tenho aqui um polígono convexo. Muito simples, não é mesmo? Agora é com você. Pegue o seu pack de matemática, pegue o seu livro, tire as suas dúvidas com o seu professor, com a sua professora. Bons estudos, até a próxima!